muito obrigado aí pela presença. Para me apresentar, para quem não me conhece, eu sou o Ricardo Parolin, para quem me conhece também, tá? Eu sou gerente nacional de vendas e suporte da Hypontec, e a gente vai estar aqui falando hoje um pouco da integração dos sistemas de gerenciamento de energia, tá? A gente entende que existiam, antes do solar, muitos meios de tratamento da energia, como cuidar, e cada vez as novas fontes que vão aparecendo, a gente simplesmente não pode descartar o que tinha anteriormente. E é importante a gente saber adaptar e integrar tudo isso num lugar só, tá? Então, começando aqui, eu não vou falar diretamente do produto, eu vou trazer aqui um conceito para vocês, o conceito de conveniência. Acho que vocês ouviram bastante, né? Então, eu trago um pouco mais diversificado. Então, o que seria essa conveniência, né? É a facilidade de realizar tarefas ou adquirir produtos em um só lugar. Então, você reduz a necessidade de passar em vários lugares para fazer a mesma coisa. E a gente vê esse conceito sendo repetido em muitos cenários, né? Você vê supermercados, você vê shopping centers, você vê lojas de aplicativos, enfim, né? Ninguém quer passar para fazer cada coisa num lugar diferente, tá? A gente sabe como a vida está cada vez mais corrida e isso faz toda a diferença, tá? Tá, mas e o solar? Né? É isso que vocês devem estar perguntando agora, né? Então, a gente sabia antes, eu vou trazer algumas fontes para vocês, do solar existia aí geradores a diesel, tá? A gente começou a ter os inversores on-grid, a gente começou a vir ter os microinversores, tá? Posteriormente, os inversores híbridos já estão muito presentes aí, né, no nosso dia a dia, e aqui eu trago outras coisas que estão, né, também presentes com relação à parte de energia. Tá? Carregadores veiculares, smart meters, otimizadores e outras fontes de energia, né? Difícil gerenciar tudo isso, né? A gente sabe o cliente cada vez, cara, eu tenho que ligar, eu tenho que ter uma equipe especializada, eu tenho que olhar o meu gerador, eu tenho que ver o meu carregador num aplicativo, tá? E eu poderia falar para você que você não precisa fazer tudo isso em um lugar diferente, tá? Eu apresento aqui para vocês a Hypon Cloud, tá? Talvez um dos únicos ou o único sistema que consegue gerenciar tudo isso em um único local. Nunca mais o seu integrador, você precisa estar baixando 1, 2, 3, 5 aplicativos para conseguir mexer em cada um deles, né? E a gente sabe como isso agiliza o seu dia a dia. Então, aqui um pouquinho da carinha dela, tá? Você vai conseguir trabalhar desde os inversores híbridos, microinversores, carregadores veiculares, você controla a hora, o dia, você consegue criar perfis. A gente vê que muitos, né, dos aplicativos no mercado, você cria até 4, até 6. Aqui não tem limitação, tá? A gente entende que cada cliente é um cliente, né, e você precisa ter a especificação para ele. Então, por exemplo, você consegue colocar por estação do ano, por hora do dia, né? Então, vamos supor, você traz o seu inversor híbrido, né? E cada vez o integrador ele vai ter que estar mais especialista para entender o que o cliente realmente precisa. Não é só ligar alguns cabos, tá? Então, aqui você vai conseguir ver, por exemplo, é um cliente que tem muito problema de queda de energia. Então, ele vai querer simplesmente utilizar mais o sistema quando tem essas quedas. Então, você faz essas programações. Você não precisa deixar só uma programação pré-feita. Você pode deixar várias para cada cenário diferente. Ou não, o cliente que quer utilizar o melhor no seu horário para economia. Ele sabe que das 6 às 9 é mais caro. Então, por exemplo, ele vai utilizar a partir daquele horário. Enfim, você consegue deixar várias pré-definições já para o seu cliente e todas elas podem ser adaptadas remotamente, tá? Isso é o mais importante. Então, cada vez que o seu cliente mude a sua necessidade, você consegue fazer essa adaptação para ele. Mais uma vez, conveniência, né? Aí, poxa, Ricardo, realmente facilita demais, né? E assim, como que você traz assim tanta expertise nisso, tá, para o mercado de solar? Né? Então, eu vou apresentar um pouco para vocês, né, para quem não conhece, alguns números e dados breves nossos da Hypontec, tá? Que aí facilita justificar como a gente traz todo esse agregado para esse mercado aqui para vocês, né? Então, a gente não é novo, a gente está no negócio aí desde 2009 de inversores, a gente começou como a Eversolar, tá? Em 2012, tá, a gente adquiriu outra empresa grande no mercado e virou o grupo Eversolar, tá, já trabalhando com inversores maiores e trifásicos. Devido ao nosso ótimo desempenho no mercado asiático, tem uma empresa chamada SMA que comprou a nossa empresa, tá? E a gente ficou fabricando inversores para SMA de 2013 até 2018, tá? Aí que trouxe o nosso grande conhecimento de OEM, tá? A gente cresceu muito também no Brasil, e na Europa, primeiro fabricando inversores para outras grandes marcas locais, tá?
Então, aqui o nosso perfil, eu vou trazer um pouco de alguns prêmios que a gente ganhou. Então, a gente ganhou o China High Tech Enterprise e o principal aqui, o EUPD Top Brand para inversores, tá? Pelo terceiro ano consecutivo. Né? Como eu falei, a gente cresceu antes na Europa e está vindo para cá forte no Brasil. A gente não tem linha diferente, então a gente não apresenta linha Brasil, tá? É linha África, linha o mesmo inversor vendido na Ásia, na Europa, na África, no Brasil. Não temos mudança. A nossa ideia é apresentar uma qualidade igual a todos. Tá? Então, aqui um pouco dos nossos números, tá? A gente tem 10 GB de capacidade de produção, então é uma produção maior que muitos painéis até que a gente vê no mercado, então isso traz uma segurança aí maior para vocês. Um número que é importante enfatizar, né? A gente tem aí quase metade da equipe focada em P&D, que é para trazer essas atualizações, novidades para vocês. Como eu falei, a nossa plataforma é própria, pensando em segurança de dados. A gente não tem plataforma terceira, a gente viu muitos casos no mercado de dados perdidos, dados vendidos, tá? Isso traz uma maior segurança aí para vocês. Atualizações todas conseguem ser feitas remotamente e temos firmwares que podem ser criados para cada situação individual. Tá? Então, a nossa equipe de engenharia, que também tem a local, fica aqui, analisa caso e pode criar um firmware exclusivo para um projeto só após essa análise, que é outro diferencial aí. Tá? Aqui um pouco do nosso setor de atuação. Eu vou dar um destaque, tá? Que, como eu falei, Europa, mas também Índia, né? Que a gente cresceu muito, a gente está hoje no top 1 distribuidor da Índia. Então, a gente pode pensar como é que eles estão presentes, né, no mercado europeu, que não foca tanto para preço, mas também na Índia, tá? Que é um mercado muito sensível a preço. Tá? A gente apresenta um produto muito custo-benefício. Tá? E eu vou mostrar para vocês aqui, tá, que é engenharia, não é magia. Tá? Um pouco aqui do que a gente acredita que vai ser o futuro, que não é só o futuro, a gente tem muito cliente que apresenta já esse projeto. Então, por exemplo, você tem microinversor, você consegue fazer ele virar híbrido, não tem problema. A gente vai apresentar aqui para vocês o AC Couple, tá? Que ele é compatível não só com todos os micros, todos os inversores on-grids da nossa marca, como de outras. Aqui é um sistema que você pode ver funcionando tanto com o gerador a diesel, tá? Com a parte termal, com a parte do carregador veicular, né? E, lógico, tudo conectado à rede também. Né? E como a gente sempre fala de conveniência, é importante a gente mostrar para vocês que a gente tem um portfólio completo para que venha trazer essa conveniência aí também, para que você possa ficar, né, no mesmo produto também. Então, a gente tem a nossa linha trifásica 220, nossa linha monofásica, com destaque para o inversor de 10,5, com 3 MPPTs, 16 amperes de corrente. Tá? Como eu passei aqui, a nossa linha de híbridos, tá? A gente tem a linha de híbrido High Voltage, que apresenta aí os inversores com bateria de lítio. A gente tem aí baterias, a gente tem o nosso próprio pack de baterias, porém, a gente abriu para o mercado para poder configurar as outras baterias, porque é importante você ter a conveniência também de comprar o que você precisa, o que você quer. Tá? Então, a gente tem mais de 6 baterias, 7 marcas de baterias, na verdade, conveniadas, e a ideia é cadastrar mais para facilitar o dia a dia de vocês. A gente sabe que nesse começo está difícil a disponibilidade de bateria, você conseguir trazer também baterias, então é importante que você tenha mais de uma opção, né, à vista, tá? A gente tem também a opção do low voltage, que funciona tanto com bateria de lítio como com bateria de ácido. Então, é um produto legal para esse começo de mercado, que é uma alternativa que entra num custo inicial menor, tá? Então, o cliente começa com uma bateria de ácido e, posteriormente, ele não precisa trocar o inversor, porque daqui 2 anos, provavelmente, o preço da bateria de lítio vai cair bastante. Então, você consegue fazer essa troca. Então, é outro produto que você pode vender ao cliente. Então, o que a gente apresenta, quanto mais esse KU você tem, você consegue entregar uma gama de opções para o seu cliente sem que ele corra de um lado ou para o outro. Tá? Então, essa é outra vantagem que a gente tem. E o AC Couple, que eu citei anteriormente, que você consegue simplesmente colocar do lado de qualquer inversor que você vendeu e fazer ele virar híbrido hoje, tá? E aqui é o principal, tá? Transparência é um dos nossos maiores pontos. Eu acho que vocês não veem isso no mercado, tá? A gente mostra isso aberto, não é só para quem vai comprar de nós, é aberto por marca, por componente, tá? Então, aqui é um exemplo do nosso monofásico de 6,5. Então, muitas vezes, se você é da área de elétrica e você vê isso aqui, você sabe que é um equipamento de ótima qualidade. A gente só usa equipamento Tier 1, dentro, tá, do nosso inversor para construção. E se o seu cliente final for da área de elétrica, ele vai concordar comigo que é um produto legal. Se ele não for, você pode falar, beleza, o seu concorrente pode mostrar isso aqui? Né? Então, muito na parte da venda, isso acaba levantando algumas certas preocupações. Né? Por que os outros não podem fazer isso? Tá?
E é isso que a gente faz. Aqui o nosso trifásico, tá? Também mostrando que a composição é um pouco diferente, mas vocês podem ver os materiais que estão sendo utilizados dentro. Esse material é todo aberto, tá? Ele pode ser compartilhado aí com vocês, com o seu cliente final, e sempre que você abrir, né, o inversor, você vai poder verificar eles. E é aqui que eu trago um pouco do qual que é a engenharia que a gente faz. Nós temos um modelo de negócio diferente, nós fazemos acordos de exclusividade com essas marcas, em contrapartida, né, elas fornecem um preço extremamente competitivo, e eu sei exatamente o tamanho da peça que eu vou comprar, tá? Porque as marcas não variam. Então eu consigo fazer um inversor mais compacto e manter a qualidade dos equipamentos internos. Com isso eu consigo fazer um inversor de preço competitivo também. E aqui a outra parte da engenharia, tá? A gente faz esse modelo de inversor, já vai fazer 6 anos. A maioria das marcas está migrando para esse mesmo formato, tá? O que é? Você vê a parte traseira, é uma casca única de alumínio, né? A gente vê algumas marcas que vieram começando a colar atrás, quem está mais tempo no mercado, outras parafusar essas ranhuras, tá? Muitas delas não tinham. Por quê? Porque isso facilita a dissipação de calor, tá? E algumas outras estão fazendo uma casca única. Qual que é a vantagem da casca única? É que eu consigo trazer o capacitor, tá, aqui para fora, né? Aqui o pointer. Então o que acontece? O capacitor aqui a gente consegue ver que ele atinge a temperatura um pouco mais alta, né? Então se você imagina que ele fique no mesmo espaço do restante, o equipamento vai aquecer mais. Enquanto ele está, o restante dos componentes vão ficar em 53, 54, ele vai estar a 70, então é uma temperatura muito acima. A gente sabe que equipamentos eletrônicos, quando esquenta, a performance e a vida útil é menor. Então, é o que eu falei, não é mágica, é engenharia, tá? E você vai ver que, eu acredito que no próximo 1 ano ou 2 no máximo, todos vão estar migrando para esse mesmo modelo de casca também, tá? Bacana, Ricardo. É aquilo que a gente falou, né? Vocês já gostam bastante ou não conhecem, né? Mas o que tem de novo, né, que vocês podem passar? Né? Então, eu vou trazer um pouco para vocês agora, que a gente tem que também estar atento às tendências aí do mercado. Então, eu apresento para vocês, né, a nossa linha Pro. Né? Aqui eu estou fazendo trifásico, mas a gente também está com os monofásicos, né? Que ele já vem com EFCI seguindo. Então, antes de chegar a tendência da obrigação para novembro, toda a nossa linha vai ter migrado aí para o EFCI. Ele também tem o espaço para você ligar os equipamentos para Early Warning, tá? Então, a gente sabe que segurança é muito importante, né? Aqui o que a gente já descreveu anteriormente, né? A vantagem de você poder ligar em diversos tipos de bateria, isso facilita aí a conveniência aí para o seu cliente. E aqui eu vou também trazer um pouco de destaque aí do nosso low voltage, tá? E os diferenciais dele, como eu falei, eu acho que ele vai ser um bom adentrador aí do mercado brasileiro. Ele traz aí 16 amperes aí de corrente, tá? Então ele é compatível aí tranquilamente com painéis aí até 650 em média, dependendo da corrente até maior, né? E ele já vem com Shadow Scan, tá? Sem precisar de otimizador. A gente não vê isso em inversores, né, de parede, que a gente chama aqui no Brasil. Então esse traz outro diferencial da tecnologia que a gente tem, você poder acompanhar isso dentro do painel a painel, tá? Aqui o que a gente falou, ele também traz aí o peak shaving, né? Ele tem vários períodos de bateria que você pode fazer essa configuração, né? Vocês têm o suporte, como eu falei mais cedo, da bateria de ácido ou de lítio, né? Então a gente sabe que isso é o que precisa, você entregar essa conveniência aí para o seu parceiro. Eu estou repetindo bastante isso, mas é porque é importante a gente entender como atingir esse cliente, porque a gente escuta muito, eu acho que vocês recebem muita proposta, cliente falando, eu quero híbrido, eu quero híbrido, eu quero híbrido, e às vezes você vai e apresenta um preço para ele fala, bom, eu acho que eu não quero. Né? E eu acredito que você ter essa opção de poder vender o string e falar para ele, fica tranquilo, que você pode pôr um AC couple depois, e você vai continuar com híbrido, ou não, cara, eu estou com um pouco mais, eu posso colocar um low voltage e já começar com uma bateria de ácido e posteriormente vir a de lítio, também dá, ou não, simplesmente eu já quero pôr a de lítio, também pode. Tá? Então você consegue atingir uma gama aí de todo mundo que tem e também voltar para quem ainda não tinha comprado ou comprou no passado e quer ter seu híbrido agora e pensando também em sustentabilidade, de não descartar e jogar produto fora e também na economia do cliente. O nosso microinversor também, como eu falei, conveniência, a gente trazer tudo, né? O cliente pode trazer tudo de um lugar só, você não precisa ficar focado só em micro, só em híbrido, só no string, você consegue manter todas as soluções para o seu cliente na mesma marca, tá? Então a gente apresenta aí nesse nosso modelo de 15 amperes, tá? Para sistemas residenciais, eles funcionam para todos os painéis utilizados hoje, né? Então isso é bem tranquilo.
Qual a parte legal? Ela é a comunicação wireless integrada, a gente entende que foi o mais bem aceito aqui no mercado brasileiro, tá? Esse é um ponto principal de vocês verem, tá? O microinversor, ele foi criado para você ter um controle melhor, né? E muitos micros, eles foram feitos aqui para você reduzir só custo, tá? E eles não têm realmente 4 MPPTs reais, eles são 2 MPPTs divididos. Então é importante você ver seu distribuidor com o seu fabricante, tá? Se você realmente vai fazer o acompanhamento módulo a módulo. A maioria das marcas hoje não tem, eu acredito que só mais uma ou duas você vai ter esse acompanhamento real módulo a módulo. Tá? Então aqui o que a gente tem, né? O maior problema que a gente viu no microinversor é o de-rating, como a gente falou, que nem aconteceu nos painéis antes, o pessoal começou a simplesmente crescer os painéis e não melhorar a tecnologia. Agora a gente vê que a tecnologia está crescendo junto e você está tendo mais eficiência com painéis do mesmo tamanho. Lembra antigamente? Você ia subindo 300, 305, 310, né? Porque a tecnologia ela ia melhorando e você mantinha, depois simplesmente foi aumentando o tamanho. Né? E não a tecnologia em conjunto. E a mesma coisa tentaram fazer com o micro. Tanto é que fora do Brasil não se vende micro acima de 800. É 600, 800, 300, 400, que esse é o objetivo do micro. Você acompanhar módulo a módulo, você entender, né, a divisão do risco, você poder realmente ter as strings separadas, né? E você tecnicamente, dentro de um ano, ter uma geração melhor por você diminuir sobreamentos ou outros tipos de problema, tá? Mas a gente viu que a parte do de-rating é muito ruim, porque foram inversores que foram colocados em cima do telhado. Então, o aquecimento é muito pior. Então, se você compara uma marca hoje que vende string e vende micro, na verdade, o string dele acaba gerando mais que o micro. Por quê? Por causa do de-rating. Tá? Isso é uma coisa que tem que ser analisada. O cliente final cada vez está olhando mais isso. E aqui, mais uma vez, a gente não perde a essência, a gente manda isso aberto para vocês por componente, trazendo toda a segurança aí da marca Hypontec. Né? Aqui também a gente tem a gente começa mais cedo, tá? A ligação. Então a gente já começa aí com 16 volts, devido ao seu MPPT individual, né? O real acompanhamento. Você não precisa ligar duas para realmente começar a ligar. E quando eu digo aqui, não é só ligar para consumir energia, é para começar a geração. Então você começa mais cedo e acaba mais tarde. Se você fizer isso num ano, né, parece pouco para um dia, mas você vai ter uma geração muito maior, né? Como eu falei, o cliente cada vez está se preocupando mais e está fazendo esse acompanhamento. Cada vez mais gente tem, ele vai olhar o do vizinho, vai olhar do outro e falar por que o meu está gerando menos, por que o meu está tendo menos. Então a importância da qualidade do equipamento vai começar a aparecer cada vez mais, tá? Beleza, Ricardo, mas onde eu posso saber mais disso, né? Você está falando bastante, eu conheço alguns lugares ou não, então eu vou mostrar alguns casos, tá, de eventos que a gente faz, a gente vai estar aí presente, parceiros do Fórum GD pelo Brasil todo mais uma vez, tá? A gente está em todas as Intersolares também, tá? A gente também está fazendo treinamentos técnicos, roadshows com os nossos parceiros, então vocês vão nos ver bastante, Canal Solar, todos os outros canais. Como eu falei, a gente cresceu muito como OEM, né? E agora a gente está muito forte a nossa marca devido ao peso que a gente tem e a qualidade de anos de experiência. Né? Então aqui também um outro caso legal para mostrar, né? Já vai fazer 2 anos que na Unicamp todas as aulas são feitas com os nossos inversores. Como eu falei, a gente traz essa confiabilidade, né, devido aos componentes que a gente põe lá dentro. A gente não tem mudança, se abre o nosso inversor de 1, 2 anos atrás, se abre agora, mantém-se os componentes, mantém-se a qualidade. Tá? Então, isso trouxe a acessibilidade aqui e a confiabilidade para eles. Tá? Então, isso é um orgulho aí para nós, já nacionalmente. A gente é muito usado isso na Europa, na China, e agora aqui no Brasil também há um bom tempo. Tá? Outros produtos, tá, que a gente vai mostrar alguns good cases aí ao redor do mundo. Então, eu gosto de mostrar aqui também monofásicos, híbridos. A gente já trabalha com híbrido há um bom tempo. Eu sei que no Brasil é um mercado mais novo, tá? E está ainda em adaptação, está aprendendo bastante com isso, e é bom a gente poder trazer esses casos de fora aqui para vocês. E o que a gente vê de adaptação muito boa é o do AC Couple, tá? Como a gente pode ver aqui embaixo, tá? E alguns outros casos que você vê aqui também, que o cliente já tinha o sistema trifásico ou monofásico instalado e entendeu as vantagens do sistema híbrido e hoje ele simplesmente migrou para esse novo sistema. Tá? Então a gente entende que esse é o mercado também que a gente precisa ficar de olho. É um mercado crescente. Cada vez mais a gente tem que entender o que o cliente precisa. O integrador não pode ser só um instalador. E é esse cara que vai ter o diferencial do mercado. Né? E a ideia é que participe não só do nosso, mas fique perto do seu distribuidor. Né? O distribuidor cada vez mais perto do fabricante. E vocês vão ver nesse mercado cada vez mais ações de auxílio a esses treinamentos. Né? Vai partir muito de nós,
né, aqui do nossos fabricantes, nós distribuidores, né, e juntos com vocês, para quem quiser ter essas especializações para ficar mais a par, porque vai ter esse diferencial do mercado. Quem não tiver a par das novas tecnologias, das novas configurações e das necessidades dos clientes, não vou conseguir ficar. Tá? Então, esse é um ponto importante para a gente se atentar. Então, aqui o que a gente traz é, né, a nossa visão. Tá? Então, não é um futuro da energia, é um futuro de energia. E de todos os tipos de energia diferente. E até eles terem essa migração, elas vão estar trabalhando juntas. Né? E esse é o importante, a gente fazer elas funcionarem em conjunto de forma harmoniosa. Então, aqui que é isso que a gente apresenta aqui para vocês. Um pouco os nossos endereços. A gente não está só lá na China, tá? A gente também tem escritórios e armazém na Alemanha, na Holanda, a gente tem escritório no Brasil. No Brasil, nosso escritório fica em Campinas. A gente também tem estoque apenas para serviço, nós não fazemos vendas diretas. Tá? Qual que é a parte legal? A nossa assistência, ela trabalha, a gente escutou, né, outros parceiros falando aqui, pô, será que funciona? A Diesel, o nosso também faz. E a assistência tem que levar, aí ficar 30 dias no laboratório. Essa é outra vantagem de trabalhar com os nossos produtos. Tá? Todos os parceiros que vocês trabalharem, a gente trabalha com a troca expressa. Então, a gente não conserta inversores. Tá? Então, deu algum problema, a gente analisa com o parceiro no local, online, tá? Pede para seguir uma série de etapas bem simples. Deu problema do inversor, a gente autoriza o envio de um novo. Tá? Então, é o tempo do frete simplesmente de chegar e recolher. Como eu falei, devido aos componentes que a gente usa, tá? Então, como que a gente consegue fazer isso sem ter prejuízo? Né? Porque o nosso índice de erro é muito mais baixo. Tá? Ele é bem, bem baixo. Hoje a gente está apresentando aí 0,3 nos monofásicos e 0,4 nos trifásicos. Tá? Então, isso é bem, bem legal, tá? Que a gente vem mostrando aqui para vocês. A gente tem toda a equipe de engenharia de pós-venda também em português, todo o site em português, a equipe aqui local. Tá? A gente faz também atendimento por WhatsApp, o que facilita muito, né, o dia a dia do que você fazer uma requisição, esperar, enfim, né, quando você vai ser atendido. Então, a gente traz esse dinamismo maior. O serviço é um dos pontos principais que a gente traz. Né? E a parte legal que a gente vem a trazer para vocês é que de todos os distribuidores que começaram a trabalhar conosco, nenhum parou. Tá? Então, a gente sabe que essa parte do serviço é importante. Eu falei, cada vez é menos só o produto, lógico que é importante você ter um produto de qualidade para dar esse suporte, mas você também ter o suporte. Vocês trabalham na parte de integração, vocês sabem a diferença que esse serviço, a atenção, esse atendimento faz ao seu cliente final. Né? E como esse poder decisivo também muda na hora, né, da escolha e da continuidade e da recomendação. Então, são pontos legais aí a gente sempre se atentar. Tá? Então, bom, muito obrigado aí pelo seu tempo. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Valeu!